Série Vigários de União com Danilo Reis. Boa tarde mais uma vez, Francisco, RJ, aos ouvintes do Informativo e os que estão também nos acompanhando pelo Facebook, né? Estamos de volta também pelo Facebook. Hoje nós daremos continuidade à série com o segundo episódio, onde iremos discorrer sobre a passagem dos dois padres que sucederam Simpliciano, falado na semana passada. Nós vamos falar primeiramente do padre Álvaro José de Lima, que foi quem o substituiu, e do Monsenhor Constantino de Souza Nogueira Bozão e Lima. O padre Álvaro José de Lima, ele era um maranhense, aqui da cidade do Brejo, e era oriundo de uma família de posses. O pai dele era um coronel, o coronel Raimundo de Araújo Lima, influente ali na região leste do Maranhão, e de muita fortuna, né, de muitos recursos. Antes de falar mais sobre ele, é oportuno, Francisco, destacar que após a morte do vigário, né, do Simpliciano, permaneceu aqui durante alguns dias um substituto, até que o padre Álvaro chegasse, que foi o padre Honório José Saraiva, que era vigário da freguesia Nossa Senhora do Amparo, né, da matriz de Teresina. Então ele permaneceu aqui por cerca de um mês. Por quê? Porque no dia 9 de janeiro de 1886, o Bispado do Maranhão nomeou o padre Álvaro. Isso denota, mostra, melhor dizendo, que a paróquia de União era importante, não poderia ficar muito tempo sem um administrador paroquial. Então, no dia 9 de janeiro, logo de cara, o Bispado do Maranhão tratou de enviar um substituto. Porém, o padre Álvaro só chegou à União em fevereiro. É interessante, nesse estágio, destacar, Francisco, que como existe hoje nas sucessões de prefeitos, governadores, presidentes, a questão da transição. Então o padre Honório, ele fez essa transição para o que viria. Uhum. E no inventário da paróquia, é interessante porque isso cabe registrar, no acervo da igreja já existia uma imagem de São Raimundo Nonato, de madeira pequena, demonstrando que a fé ao santo naquela época já era uma realidade, tanto é que existia uma imagem para a veneração. Não se sabe se já existia um novenário ou algo do tipo, como viria a acontecer a partir de 1924, mas o certo é que já existia aqui uma fé consolidada a São Raimundo Nonato, né? Isso só para registro. Então vem de longe, né? Vem de longe. Então o padre Álvaro, ele veio transferido da paróquia de Santana do Buriti aqui, Maranhão. Então ele veio e permaneceu em União de 1886 até 1901, ou seja, por volta de cerca de 16 anos, aqui convivendo entre os unionenses. Porém, Francisco, a sua passagem aqui, ela vai ser destacada, melhor dizendo, muito mais pelo seu envolvimento com a política do que propriamente com ações, com a sua atuação pastoral. E praticamente nós não encontramos registros de sua ação aqui com as ovelhas, em relação à questão religiosa mesmo. Até porque no momento em que ele chegou, a gente estava num contexto de efervescência nacional. Nós estávamos na antessala da queda da monarquia, né, da libertação dos escravizados. Nós vivíamos também um embate muito grande de união entre os dois partidos que havia na época, Partido Liberal e Partido Conservador. Então, o padre Álvaro, quando ele chega em União, ele vai vivenciar isso tudo, todos esses acontecimentos. Quando ele chega na companhia de um irmão, o farmacêutico Eugênio José de Lima. E eles vêm militando pelo Partido Conservador, partido que era opositor do falecido padre. Só que quando eles chegam aqui, o Partido Conservador de União, que era numeroso, estava numa disputa interna. Porque o Partido Liberal
A gente está partindo aqui para a questão política, mas é oportuno a gente falar nisso para entender o contexto em que o padre Álvaro chegou, né? Perfeito. Havia, retornando, o Partido Conservador aqui era comandado por 4 famílias, clãs familiares importantes, Coutinho e Souza Fortes, os Rego Monteiro e os Lobão. Só que nesse momento, o partido estava se desfacelando, estava se diluindo. Então havia um confronto interno entre os Lobões e os Rego Monteiro, entre o Fernando Lobão e o Benedito Rego. Então o padre Álvaro veio no momento em que, no ano seguinte, uma leva de conservadores, devido à falta de espaço dentro do partido, migraram para a oposição, para o Partido Liberal. Entre eles, o padre Álvaro e o irmão. Ora, se o partido já não tinha espaço para os que eram daqui, imagine ele que era forasteiro, né? Então rumou para o Partido Liberal. Nisso, ele acaba preenchendo uma vaga que ficou aberta com a morte do padre Simpliciano, que era também um dos chefes do Partido Liberal. Então, o padre Álvaro José de Lima, ele vai se aliar ao irmão do seu antecessor, o coronel Francisco Barbosa Ferreira, que era quem mandava e desmandava a União, na hora que queria, né? Na verdade. Então, a atuação dele vai estar muito mais voltada a essa questão política. E isso vai ficar ainda mais notório com a proclamação da República. Nós sabemos que houve um grande redirecionamento político, administrativo no país, porque cai a monarquia e vem a República. E o padre Álvaro, ele era um padre, diga-se de passagem, muito culto, Francisco. Ele se ordenou em Paris, também se formou lá em Direito Canônico, né, inclusive com o título de doutor pelo Colégio do Santo Sepulcro, lá em Paris. Então, era um cara das letras, foi professor do Seminário de São Luís, foi professor do Liceu Maranhense. Né? Então, era um cara, literalmente, das letras, um cara bem instruído. E estava por dentro de tudo que acontecia. Então, com a proclamação da República, nós temos o quê? A separação oficial do Estado com a Igreja, o regime do padroado, né? Que era o quê? Que era um direito que o Papa concedia ao rei de administrar os assuntos religiosos. Como foi falado semana passada, era como se a Igreja fosse um departamento mesmo do Estado. Era o braço do Estado. Isso. Né? Então, com essa separação, a Igreja, claro, ela reagiu de maneira contrária. E o padre Álvaro participou diretamente disso em União. Ele foi o mais descontente por ser o vigário da paróquia. E tanto é que, quando há o ato oficial de adesão à República e União, o padre Álvaro está lá dando vivas à República. Só que quando é redigida a nova Constituição Federal, que tem aí a cisão oficial, ele vai aproveitar as celebrações da igreja para fazer sermões contra a República, fazer discursos contra o casamento civil, contra a secularização dos cemitérios, né? Ele dizia que era coisa do diabo. Né? Então ele chegou a passar abaixo assinado durante a missa, as celebrações, para pegar nome de pessoas que quisessem aí lutar pelo lado da igreja e fundar um partido, né? Um partido católico. Então ele se envolveu bastante com essa questão política e união. E em algumas searas, algumas escaramuças, devido à aliança com o irmão do padre Simpliciano, que era bem polêmico. Nisso, de reformulação político-partidária, nós temos a criação de um partido de união em 1890 chamado Partido Democrático, que vai ter o padre Álvaro já conformado com a República, sendo um dos dirigentes. Nós temos o Francisco Barbosa Ferreira como o presidente do diretório, o padre Álvaro José de Lima como vice e o Benedito Rego como membro. Ou seja, o Benedito Rego ele era arquirrival do Francisco Barbosa, porque ele era conservador. E o Chico Barbosa era liberal. Você vê aí o fenômeno camaleônico da politicagem, né? Para se readequar ao meio político partidário que se formava com a República, eles tiveram que se unir. Então, devido a essa aproximação com o irmão do padre Simpliciano, ele se envolveu em algumas escaramuças,
né? O efeito camaleônico que você falou aí é justamente o efeito que o Bolsonaro está provocando no Lula e no Geraldo Alckmin agora. Exatamente, isso é um exemplo, né? Desse evento, né? Do camaleonismo político. É verdade. E aí, Francisco, quando ele chega aqui, ele vai ocupar a função de inspetor literário. Uma espécie de... É como se ele fosse um representante do secretário de Educação, aqui em União. Ele exerceu esse cargo durante por duas oportunidades. Ele é quem dava as cartas, né? Isso, ele é quem... era quem fiscalizava como é que estava o ensino, porque era um cara culto. Vamos supor, é o Amauri hoje que... Pronto, é como a analogia com o professor Amauri, né? Era um supervisor, como se fosse um supervisor. Exato. Ele também era correspondente do jornal Civilização de Teresina, né? Então era um cara importante, que apesar de ninguém conhecer ele aqui, praticamente ninguém, mas ele foi um cara que marcou época em União, devido a a sua atuação política, porque ele vai se transformar numa das principais lideranças políticas de União na virada do século, né? Aí você tem a questão até devido a essa questão política, de algumas pessoas, acho que não sei se é por fofoca ou não, chamar ele de namorador. Por quê, Francisco? Em 1888... Aí responde aquela pergunta do Anderson. O Anderson deve estar ligado. Havia um casamento programado aqui entre uma jovem, né, que era cunhada do noivo. O noivo era viúvo, naquele tempo tinha isso, né? O cara, a esposa falecia, ele casava com a irmã. Tinha até as histórias que antigamente a irmã ia cuidar da irmã, que estava de resguardo, saía de lá buchudo também, né? Exatamente. E aí tava tudo certo para esse casamento aqui, esse cara no mês de novembro, dezembro. Só que... parece que o Francisco Barbosa Ferreira, que era o chefe do partido, teve um desentendimento com um tio da noiva, né? E desfez o casamento, usando o padre como instrumento, isso que eles falavam na época. Uhum. Uma outra versão dizia que era não, é porque o padre tinha um costume de desfazer casamento quando ele estava supostamente interessado naquela noiva. Né? Danado, então ele ganhou um apelido pejorativo, isso mais vindo de questão de politicagem, de Frei Cegonha. A gente sabe, cegonha, porque a cegonha né, gosta de trazer a criança, o bebê. Isso. Então, eles diziam isso, inclusive, inclusive em jornais, que a sacristia dele andava cheia de jovens, de noviças, porque eles falavam que ele tinha um costume de desfazer o casamento na confissão pré-nupcial. Ele ia lá, não caso com ele não serve para você. Fazia perguntas indecorosas, se elas eram virgens, esse tipo de coisa. Mas isso vinha mais através de jornais, até mesmo dos opositores dele, né? Ele foi acusado de colocar como sacristão supostamente um criminoso de Barras, para pagar um favor de alguém. Aí teve que deixar. Ou seja, ele fez mais ou menos aquilo que o Padre Cícero fez com o Lampião. Mais ou menos, né? A ponto que o Padre Cícero não colocou o Lampião como seu auxiliar, né? Mas deu uma ajudinha pro Lampião também, né? Exatamente. Só que assim, a passagem mais marcante dele vai ser, Francisco, não digo impeachment, porque eu acho que não existia nessa época. Mas em 1896, a Câmara Municipal de União e a intendência, que era a prefeitura, foram suspensos pelo governador. Porque em 1896, o governador, que estava no cargo até junho, foi deposto pelo governo federal. E aí foi nomeado um outro. Esse outro governador, quando ele entrou, no dia seguinte, ele renomeou o Padre Álvaro como inspetor literário e colocou o Cesório Corrêa, que era um comerciante abastado aqui, como promotor público. E suspendeu a intendência, que era presidida pelo Benedito Rego, e o Conselho Municipal, a Câmara. A intendência era a prefeitura, a Câmara era como fosse o Conselho. Certo. Quem era o presidente do Conselho era o Major Santana e o Agnello Sampaio. Então ele foi mexer mesmo que eram aliados do governador deposto. E por quê? Diz que tinha uma suspeita de irregularidade. Então o Álvaro e o Cesório foram fazer um pente fino na Câmara. Auditoria. Uma auditoria. E nesse ano teve eleição aqui municipal para intendente e para o conselho. Né? Foi feita a eleição, porque esse conselho foi suspenso, eles foram afastados. E quem se candidatou a intendente? O Padre Álvaro. E foi eleito.
foi eleito prefeito de União em 1896, seria um mandato até 1900. Só que em janeiro do ano seguinte, a Câmara, que foi suspensa, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça e voltaram ao cargo. Então, o Álvaro foi cassado. Mas ele passou, ainda chegou a esquentar a cadeira na prefeitura, porque ele ficou de junho até janeiro de 1897. Então, nós tivemos um padre que, fazendo uma analogia, foi prefeito, né? Chegou a ser prefeito. Também chegou a ser candidato a deputado estadual, só que ele não logrou êxito. Ou seja, além de político, além de Garanhão, também foi político. Garanhão e político, né? Ele era chamado de Frei Cegonha. Só, Francisco, que a passagem dele, coincidentemente, acabou quando foi criado, pelo menos através da bula, né? Da bula papal Supremo Católico do Papa Leão XIII, que foi criada no dia 20 de fevereiro de 1901, o bispado do Piauí, né? Só que não saiu do papel a princípio, né? Porque o Maranhão ainda continuou, por exemplo, ainda enviou o padre que veio suceder o padre Álvaro. Então, em 1901 ele sai, ele volta para o Maranhão, onde ele vai falecer em 1928 em São Luís, né? Já como monsenhor, na casa dos 60 anos. Bem jovem ainda, né? Mas para aquela época estava no limite, né? Exatamente. Agora, infelizmente, assim, quase ninguém o conhece aqui, né? Porque a gente não tem imagem dele, já até procurei, mas não tem. Mas foi um dos caras mais cultos que passaram na paróquia de União. O cara que era doutor, dominava o francês, o latim, era um cara... Foi bem controverso, mas era um cara que tinha bagagem, né? Exatamente. Para finalizar o episódio de hoje, nós vamos falar do terceiro padre que passou aqui por nossa paróquia, né? Pela paróquia dos Remédios ou do Bom Remédio. Antigamente era... Bom Remédio. Do Bom Remédio, a Virgem do Bom Remédio. E ele foi o padre Constantino de Souza Nogueira Bozoni Lima. É um sujeito natural de São Raimundo Nonato, sul do estado, membro de uma família já importante socialmente, economicamente, politicamente naquela região, né? Os Nogueira. E ele, quando ele veio para a União, quando ele substituiu o padre Álvaro, ele veio na condição de cooperador. Ele não veio como um vigário fixo. Por quê? Porque, na verdade, ele era vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Barras. Né? Então, ele é como se ele tivesse, entre 1901 e 1904, que foi o período que ele permaneceu, que ele ficou por aqui, é como se ele estivesse tomando de conta das duas paróquias. Né? Então, ele ficou o vigário da paróquia de Barras e cooperador da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Então ele permaneceu aqui durante 3 anos, né? 1901, dia 18 de março de 1901 ele chegou e permaneceu até 1904. E ele era um cara, assim, também muito culto. E tanto é que dentro da posição hierárquica aí da igreja, ele chegou ao título de camareiro secreto do Papa, né? Que eu acho que era um título que eles concebiam aos sacerdotes, aos presbíteros mais, assim, de maior estirpe, né? E ele chegou a ocupar essa posição. Só que o que marcou ele aqui em União foi uma reforma na igreja matriz. No momento em que nós vamos dar início ao processo de reformas que mais tarde, iriam contribuir para o processo de descaracterização do templo. Então, em 1904 mesmo, assim, antes dele sair, deixar a paróquia, ele executou uma reforma onde ele concluiu o reboco da igreja. Quando ela foi concluída aí em meados de 70 e 80 do século XIX, só havia o reboco por fora, parte externa. Então ele fez o reboco da parte interna e mandou caiar e pintar e botou os vitrais, que não tinham, né? Então os primeiros vitrais da igreja foi ele que fez através dessa reforma, né? Então ele permaneceu por pouco tempo em relação, quando a gente vai comparar com outros que permaneceram aí por décadas, né? Como é o próprio caso do padre Álvaro. Ele permaneceu durante pouco tempo, mas com espaço suficiente para fazer essa reforma que
em registro é a primeira, né? A primeira intervenção após a construção, a conclusão da Igreja Matriz. Então, o episódio de hoje, nós contamos a história da passagem do padre Álvaro José de Lima, né, do Monsenhor presbítero secular, e do Monsenhor Constantino Bozão e Lima, o nosso segundo e terceiro pároco, né, respectivamente aqui da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Próxima segunda tem mais um episódio. Quem vem na próxima segunda? Na próxima segunda nós vamos falar do padre José Paulino de Miranda e do padre Gastão Pereira da Silva. O primeiro político e o segundo festeiro. Então é muito interessante, nós vamos falar sobre eles dois. Com certeza foi bem movimentado. Foi, bem movimentado. O padre Gastão, ele movimentou bastante a sociedade, né, a Society Unionense, no período em que ele esteve aqui. Será que ele levava a cabo o nome de Gastão também com relação a gastar? É provável, né? Se gostava de festa, né? Que fosse o Gastão, né? Exatamente. Bom, 1h e 5 minutos. Obrigado, Danilo, pela participação mais uma vez. Obrigado. Próxima semana a gente volta a se encontrar com mais uma série, aliás, mais um episódio da série Os Vigários da União. Série Vigários de União com Danilo Reis.